Monitorado na pressão hoje, explodiu o aparelho ia estar saindo fumaça, é o Augusto Melo. Porque a questão é a seguinte, está protocolado lá no Conselho do Corinthians um novo pedido de impeachment, e aí o Augusto Melo tinha aquela expressão, né? Ninguém solta a mão de ninguém. Quer assinar o termo de compra do terreno quando estiver realmente tudo resolvido. E isso é algo que tem que ser elogiado, porque mostra responsabilidade e preocupação com o clube, de quem está gerindo. Realmente há um interesse de não prejudicar as finanças do Flamengo. Nação flamenguista, mais um dia aí para os corintianos colocar um travesseiro na cabeça e não sabe se vai dormir, né? Porque cada dia que passa, as notícias no Corinthians são mais preocupantes. Isso aí é uma pura verdade, né? Mais uma vez, né? Mais um pedido aí de impeachment de Augusto Melo. Augusto Melo que vem sendo detonado por geral, inclusive dentro do Corinthians, né? E ele só contava com a torcida, né? Mas até agora, até a torcida abandonou de vez, pessoal. Pois é um clube que quando não se tem responsabilidade, acontece isso que está acontecendo com o Corinthians, né? E a tendência é a falência, né? Já o Flamengo, pessoal, muitos estão criticando porque o Flamengo não assinou o documento ainda. Tem um documento aí para assinar sobre a questão do terreno para começar a construção do estádio. BAP pediu 90 dias e foi bem claro. Eu não vou prejudicar o Flamengo. Só vai fazer a coisa quando tiver condição, quando tiver bem certinho, para não prejudicar a parte financeira do clube, né? Claro, o estádio é importante, sem sombra de dúvida. O Flamengo vai ter um estádio? Vai, mas com calma, pessoal. Nada de querer colocar, como é que se diz, a boiada na frente, o cavalo na frente dos bois, né? Tem que ser com calma, planejado, né? Para não passar essa situação que o Corinthians está passando aí, à beira da falência. Vamos acompanhar o vídeo aí, pessoal. Créditos ao vídeo, né? Band Esporte e também ao canal Fala João Guilherme, link na descrição. No final do vídeo deixa a minha opinião, vamos lá. Monitorado na pressão hoje, explodiu o aparelho ia estar saindo fumaça, é o Augusto Melo. Porque a questão é a seguinte, está protocolado lá no Conselho do Corinthians um novo pedido de impeachment, e aí o Augusto Melo tinha aquela expressão, né? Ninguém solta a mão de ninguém. E o Augusto Melo tinha lá mãozinha dada com a Gaviões, que ontem resolveu soltar a mão do Augusto Melo. E isso, Vessone, eu costumo falar, e todo mundo sabe, muita gente concorda, não tem outro clube no Brasil em que sua principal torcida organizada tenha tanto poder, não na arquibancada, poder político, poder dentro do clube, que é uma torcida muito atuante dentro do clube, para o bem e para o mal, e assim é como é o clube, que é o caso da Gaviões. Você perder um aliado político desse tamanho, você está à deriva, é o que me parece. A sua impressão ela não está errada. Basicamente é isso que acontece. Só para explicar antes, esse pedido que o Tironi falou de mais um pedido de impeachment é o terceiro, né? O primeiro é do caso Vai de Bet, esse está rolando, já teve uma primeira reunião, enfim, está esperando a data da segunda. Teve um segundo pelo CORE, pelo Conselho de Orientação, por falta de documentação e tal, está meio parado. E agora, ontem, um conselheiro, não foi nenhuma chapa, ele que assina a petição, solicitou ali um pedido de impeachment. Eu confesso que eu nem sei no estatuto se um conselheiro pode ter um poder assim, sei lá, imagina se os 300 conselheiros falam, não, quero soltar aqui, cada um faz um pedido. Eu não sei se é assim, eu até fico, me desculpa aí que eu não tenho essa resposta. Então, só para especificar, um conselheiro fez essa solicitação, uma petição de pedido de impeachment, enfim, protocolou mais um, seria o terceiro dele, foi o terceiro dele. Isto colocado, a situação do Augusto Melo é de cada vez menos apoio. Ele já não tinha o apoio do Conselho Fiscal, que mandou reprovar as suas contas. Ele não tinha o apoio do Conselho de Orientação, CORE, que mandou reprovar as suas contas. Ele perdeu no Conselho Deliberativo, ou seja, ele também perdeu o Conselho. Ele não tem apoio dos dois vices dele, que hoje são contra ele nos bastidores, naquela coisa das reuniões e tal. Nem o primeiro vice, nem o segundo vice tem o apoio dele. E agora também perdeu o apoio da maior torcida organizada. Então, a situação dele
é muito difícil, muito difícil. Eu tô comparando com aquele artista de circo que fica rodando prato e ele põe vários pratos. Aí ele vai lá, tem um que tá parando de rodar, ele vai lá e roda. Aí tem outro que tá parando de rodar, ele vai lá e roda. Então hoje dá para dizer, para resumir para quem tá assistindo, o Augusto Melo, ele governa mais para ele do que para o Corinthians. Ele tenta se sustentar no poder muito mais do que governar a própria instituição, com reuniões, com palestras ali para até jornalista tentar explicar a parte financeira, com tentativas de vamos tentar um novo patrocínio, agora estamos um super patrocínio para chegar. Mas você percebe que todas essas ações que ele está fazendo é quase que para autossustentar num cargo, porque ele percebeu que foi perdendo. Ele chegou num momento muito difícil, daqueles que você vai perdendo o apoio de muita gente e vai sempre só ficando com os mesmos ali no seu lado, e isso daí normalmente é para dar ruim. E olha que nem ainda veio o lance do inquérito policial lá da Polícia Civil, tal, que aí isso vai ser uma outra situação, e aí se vier e colocarem o nome dele lá dentro do inquérito, aquela coisa, se ele for indiciado, aí certamente a situação dele termina de vez. Mas de qualquer maneira, o que ele está tentando, para quem está nos assistindo e não entende muito do que é o Corinthians ou da política, hoje ele governa mais pelo governo dele, para se autossustentar, do que pelo próprio clube como presidente. Viu só, Massa? Não tem só agenda positiva aqui, não. Aqui estamos botando pedra sobre pedra. Esse é o negócio. O cara tá enroscado, o Augusto Melo. O cara, quando tá desesperado e tem a caneta, é um problema, hein, gente? É bom o pessoal lá no Corinthians ficar de olho, porque vai contratar gente, vai distribuir carteirinha, vai fazer churrasco, festa, almoço, vai fazer um trabalho forte, porque uma coisa é que o externo indica, outra coisa é que o nicho do conselho vai resolver, e nem sempre ou na maioria das vezes isso não está em sintonia. O que pensa Gaviões, o que pensa o torcedor, o que os fatos dizem, muitas vezes o conselho, dá de ombros para isso e decide. Então é bom ficar ligado se não vai ter mais carteirinha voando. A gente sabe como funciona o conselho deliberativo, e os clubes são todos quase iguais, tem uma ou outra diferença, mas eles são assim, o modelo político é esse. Então é bom que se tome cuidado, porque o Augusto Melo pode comprometer ainda mais esse Corinthians, estando ainda no poder e qualquer. Ele prometeu reforço, eu ouvi isso aí, vamos contratar um jogador, mais um patrocínio, e é isso aí, 250 milhões só de juros do 1 bilhão e 200 que arrecada, certo? Vai continuar esse modelo aí. É bom que o Corinthians precisa de uma faxina, cara, de uma limpeza geral, assim, sabe? Tentar buscar no conselho nomes, quadros que possam recolocar o Corinthians no lugar que ele tem que estar, no lugar que ele deveria estar, né? Que é a espanholização do Tirone, que seria Corinthians e Flamengo, e o resto tentando furar a bolha. Essa seria a realidade do futebol brasileiro, mas não é, porque ao longo dos anos o Corinthians foi definhando. E pelo que a gente vê, pelo que eu ouço o Vessa falar, pelo que acompanho as lives também do Derby todo dia, lá da Marília Ruiz, do Fábio Piperno, das informações do Corinthians, cara, não há muitos quadros, não. Os melhores quadros foram saindo, né? O Rosalá se mandou, o diretor jurídico, o diretor financeiro agora, o novo, pediu para sair porque tá doente. Então, cara, Corinthians contratou o Edgar Soares para ser o novo diretor de marketing. Então, dentro desse alerta figura, né? que o Massa está falando, é exatamente como o Massa aí está falando, pessoal. É complicada a situação do Corinthians, né? E quando você acha que vai chegar um cara que vai reestruturar, como era o caso de Augusto Melo, no primeiro dia ele diz que vai trazer Gabigol, vai trazer Cicrano, vai trazer fulano. Ok, até no primeiro momento ali não trouxe, né? Trouxe 8 ou 9 jogadores que não deram certo, mas na segunda janela ele trouxe Memphis Depay, trouxe Carrilho, trouxe André Ramalho, trouxe vários jogadores que... O Igor Coronado, né? São jogadores ali que ganham mais de 2 milhões por mês, né? Então fica complicado, né? De achar que vai cair alguém do céu para consertar o Corinthians, né? Se eu fosse corintiano, eu tava preocupado sim.
esse era o exemplo que eu queria dar. Ele falou, ó, vai ficar esperto, começa a distribuição de carteirinha. Ele já começou, né, quando ele tira o superintendente de marketing, o Vinícius Manfredi, que estava fazendo um ótimo trabalho, tinha também o responsável Romanelli também do comercial, e simplesmente para poder colocar um conselheiro como diretor de marketing, tirou os dois que estavam fazendo um ótimo trabalho, arrecadaram quase 300 milhões no marketing o ano passado, simplesmente para pôr um conselheiro, para que esse conselheiro mande no marketing, e aí ele arrastar 8 votos, 15 votos, aquela coisa, infelizmente, de clube social. Então ele já começou esse movimento de governar para ele. De governar para ele. Isso já está claro. E a outra coisa, o Massa fala, as pessoas legais ou pessoas que são capacitadas, por mais que eu costumo fazer uma figura de linguagem, você tem uma casa, o que o Corinthians tenta fazer ele vai arrumar a janela, ele põe o lustre novo na casa, ele pinta a parede, só que a estrutura da casa ela é podre. E ela segue sendo podre. O sistema político da instituição, ele não tem solução. Esse sistema político, a maneira que ele todas as diretorias, o jeito que você tem que ficar se reportando, os cargos, os pedidos de favor, os assessores, as carteirinhas, o sistema político do clube já é um sistema podre. Ou você muda esse sistema de condução do clube, ou você vai lá, arruma a janela, põe o lustre, vai mudando, a casa vai melhorando. De vez em quando você pinta, ela aparenta estar melhor, mas a estrutura dela, ela segue podre e enquanto isso não for alterado, seguirá podre. 250 milhões de reais que no edital de compra do terreno é de responsabilidade do Flamengo retirar tudo isso, e com esse valor. Mas o prefeito Eduardo Paes disse que a prefeitura iria tirar e agora tem que cumprir essa promessa. Aí é que está o detalhe. Fica claro o seguinte: no edital de compra do terreno, a responsabilidade de tirar toda a estrutura da Naturgy é do Flamengo e o custo de 250 milhões de reais. O prefeito Eduardo Paes disse que a prefeitura arcaria com essa despesa. Mas até o momento, ativamente, não deu esse passo. Não tomou essa providência. Então, o Flamengo, agindo com muita calma, está dando um passo por vez. Você viu aí a matéria do site que eu compartilhei, trazendo todos os nomes da empresa, todos os detalhes, todas as informações, por isso o pedido de mais 90 dias. O Flamengo quer assinar o termo de compra do terreno quando estiver realmente tudo resolvido. E isso é algo que tem que ser elogiado, porque mostra responsabilidade e preocupação com o clube, de quem está gerindo. Realmente há um interesse de não prejudicar as finanças do Flamengo. Então é importante que você, rubro-negro, entenda: o Flamengo está caminhando para construir o seu estádio, mas caminhando com calma, dando um passo por vez, não tendo pressa, até porque o Flamengo, junto com o Fluminense, administrará o Maracanã até 2044. Nós estamos em 2025. Então o Flamengo quer ter tudo em mãos, tudo certo, para dar o passo definitivo para a construção do seu estádio. É isso. Para você que é rubro-negro, paciência. Para você que não é Flamengo e que tem muito interesse nessa informação, porque os anti-rubro-negros têm um verdadeiro pavor do Flamengo ter o seu estádio, eu digo que a notícia ela não é boa para vocês antes, porque o Flamengo irá construir o seu estádio. Vai demorar um pouquinho mais. Era 2029? Talvez inaugure em 2031, 2032. Mas não tem pressa. O Flamengo tem um Maracanã que ele administra. Ganhará dinheiro com o Maracanã, com possibilidade de naming rights e outras coisas mais. E seguirá para construir o seu estádio com responsabilidade. Então, nação, calma, porque o estádio sairá no prazo certo para que o clube não seja prejudicado. E você,
pode começar a se preparar, porque a piada vai acabar, hein? Nação flamenguista, cada dia que passa a situação do Corinthians só complica. E para aqueles que querem que o Flamengo tenha seu estádio a qualquer custo, né? Porque os antes, pessoal, é assim, é o seguinte. Eles ficam torcendo para o Flamengo começar a construção do seu estádio para se afundar, né? Se endividar como o Corinthians fez, né? E o Flamengo não vai fazer isso, né? O Flamengo vai fazer as coisas certas. E vamos debater aqui esses dois assuntos. Como eu sempre trouxe aqui nos meus vídeos, a situação do Corinthians é preocupante. Se eu fosse corintiano, eu tava com medo, né? Tava com medo de uma falência do clube, né? Sei que muitos vão dizer, não, mas quando tiver quase quebrado, vai para a SAF. Às vezes é complicado, né? Se achar um comprador de uma empresa quebrada. E às vezes, quando acha, a gente sabe como é que fica a situação, né? E diga o Vasco, né? E diga outros clubes aí que a situação depois da SAF não é a das melhores, né? Mas tudo bem. Vai se transformar em SAF, né? Por quê? Eu não vejo o Corinthians se levantar com os dirigentes que tem hoje no clube. Não, porque tem o lado A. O lado A é quem afundou o Corinthians, é quem colocou o Corinthians nessa situação, devendo bilhões. Ok, vai ter uma eleição? Vai. Então vamos colocar o lado B, né? Inclusive o lado B fazendo várias promessas, que ia reestruturar o clube, que ele sabia o caminho, inclusive fazendo várias contratações de pessoas que eram ligadas ao Flamengo, né? Para tentar fazer essa reconstrução. Mas na hora que o lado B assumiu, foi pior do que o lado A. O lado B começou a fazer contratações, na segunda janela começou a fazer contratações, saiu suas contas e foram reprovadas, né? 829 milhões aumentou sua dívida no último ano, né? Sem contar nos escândalos que aconteceu, né? De patrocínios, né? Que inclusive está sendo investigado ainda. E com isso o torcedor corintiano não enxerga um ponto futuro, né? Não vê o Corinthians hoje saindo desse buraco. É complicado, né? Por que eu digo que é complicado? Primeiro que não vai transformar SAF do dia para a noite, o Corinthians, né? A gente sabe que se tem um clube que tem política no meio, é o do Corinthians. O Corinthians não vai se transformar em SAF, pessoal. Vai ficar aí capengando, a dívida aumentando, eles não se transformam em SAF. Ninguém quer perder o poder lá dentro. Esse é um ponto, né? Sobre o Flamengo, inclusive, a dívida do Corinthians aumentou muito, né? Por quê? Estádio. Construiu o estádio sem poder, né? Mas o lado A tinha muito contato ali com políticos, né, da época, né? Achou que ia construir e mais na frente iam passar a mão na cabecinha, né? Usar o dinheiro público e passar a mão na cabecinha. Não foi isso que aconteceu, né? Mudou de poder e tinha que pagar o estádio, né? Muitos estão achando que o Flamengo vai ser a mesma coisa, né? Vai construir seu estádio, vai se endividar e vai cair na mesma situação. O Flamengo não. Teve até um presidente que no final do seu mandato fez algumas coisas erradas, pessoal. Contratou jogadores que não era para contratar, é uma realidade. Que foi o último presidente do Flamengo, Landim, né? Assinou um contrato ali que para muitos, a questão do estádio foi mais uma situação política para ver se ganhava a eleição. E BAP chegou lá e disse, não, o estádio, ok, vamos construir, mas construir da maneira certa, da maneira correta. Tem um documento para assinar, né, que é para viabilizar a construção do estádio, só que o Flamengo pediu mais 90 dias, né? Até porque a prefeitura se comprometeu com a coisa e não está cumprindo. O Flamengo não vai meter dos pés à cabeça, pessoal. O Flamengo quer fazer, ok. Vai fazer, ok. Mas vai fazer certo. Vai fazer sem comprometer as contas do clube, sem comprometer a parte financeira do clube. E está mais do que certo, né? O Flamengo está mais do que certo. Não adianta querer fazer uma... Se não pode, não faça. Tá bom demais. O Flamengo vai ficar no Maracanã até 2044, pessoal. Mas eu acho que o Flamengo vai construir seu estádio, né? Como o BAP mesmo disse. O faturamento aí vai triplicar e vai deixar muito torcedor rival preocupado, né? Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião. Se inscreva no canal FlaTube e até a próxima, pessoal.